E a palavra está em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, onde a epígrafe do texto diz: o Senhor Jesus acalma a tempestade. Mas o título dessa mensagem que o Senhor me dá é: Louvado seja Deus, fazendo dos problemas da vida um aprendizado positivo. Então nós vamos ver a experiência dos discípulos, a repercussão do que tem a ver com a nossa vida hoje, e também vamos ver, louvado seja Deus, aquilo que eles aprenderam e as lições de vida que eu enxergo nesse texto que o Senhor traz para nós. É o que eu vou falar agora mesmo. E o versículo 35 de Marcos, capítulo 4, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, ainda como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Louvado seja Deus! E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa do barco dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? E seguiram um grande temor, sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus! Fazendo dos problemas da vida um aprendizado positivo. Louvado seja Deus! Quando se fala a palavra problemas, dificuldades, inclusive a palavra dificuldade vem do latim, dificultas, que quer dizer o oposto ao fácil, né? O oposto ao acesso da facilidade, o oposto da facilidade de resolução. Isso é o significado da palavra dificuldade. E problemas são vários tipos de situações adversas que vêm contra nós. Então, isso muitas vezes nos trazem surpresas dolorosas, tristezas, angústias, dificuldades de entender a situação. Mas a Bíblia diz que nós estamos sujeitos a aflições neste mundo. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Louvado seja Deus, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, e se ele é Senhor, ele é que nos fortalece, ele é que toma conta da nossa vida. E ainda mais no livro de Jó, capítulo 22, versículo 21, que vocês sabem muito bem, o que as Sagradas Escrituras narram acerca da vida de Jó, o que ele passou, o que ele enfrentou. E um dos amigos dele dizia uma palavra que é bem certa para nós hoje. Jó 22, 21, quando diz assim: Apega-te ao Senhor e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aí os demais versículos do texto diz assim: Aceita, pois, peço-te, a palavra que vem da vontade do Senhor, da boca do Senhor, louvado seja Deus. Aí diz: Afasta a iniquidade da tua tenda. Louvado seja Deus, e assim o Senhor terá prazer em ti. Se você orar ao Senhor, pague seus votos, e ainda mais, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. E a luz do Senhor brilhará em teus caminhos. Então quer dizer, louvado seja Deus, nas tribulações, nas dificuldades, nas angústias, se há as promessas de Deus para nós, elas estão disponíveis.
Glória a Deus, porque enquanto vida tivermos nessa terra, as promessas do Senhor, elas nos são disponíveis e elas nos são alcançáveis. Agora, voltando ao texto aqui que lemos, nós precisamos entender que na vida nós passamos por muitos estágios difíceis. E os discípulos aqui, ao meu entendimento, eles passaram, vamos dizer assim, por 4 estágios muito difíceis na vida deles. E aqui nós aprendemos com esses estágios que eles passaram e que nos traz um grande significado para as nossas vidas hoje. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor, ela não é um livro de filosofia, não é uma história, não é um livro escrito, vamos dizer assim, somente com o intelecto humano, não, é a palavra de Deus, e por isso mesmo ela tem vida, porque ela é a vontade expressa do Criador para conosco, e através do seu Espírito Santo ele nos dá muitas formas de termos ricas lições, instruções para a nossa vida. E olhando aqui os discípulos, o que é que eles passaram? Primeiro lugar, eles tiveram que passar de um estágio para outro, onde nesse estágio, de um estágio para outro, eles tiveram que lidar com uma situação que era nova e, além disso, inesperada. Quando aqui vemos versículo 35, o Senhor Jesus Cristo dizer assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem, ou seja, para o outro lado ali. Louvado seja Deus. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Com ele aqui no singular, que quer dizer, assim vamos dizer, o Senhor Jesus Cristo estava ali com os demais discípulos e tinha outros barquinhos. Então vejam bem uma coisa. Quando o Senhor Jesus disse a eles, passamos para outra margem, para a nossa vida hoje, é como se fosse a mudança de um estágio para outro, de um momento de vida para outro. E quem sabe você há muito tempo está num momento difícil de dor, de tribulação e de dificuldade. Mas não se preocupe, porque a palavra de Eclesiastes capítulo 3 é se cumprir na minha vida e na sua. Quando diz que existe o tempo de guerra, mas também existe o tempo de paz. Ou seja, existe o tempo de tribulações, mas tem um tempo em que o Senhor nos dá um refrigério para a alma. Existe o tempo de luta, mas também tem o tempo de vitória, se assim a nossa vida ela está fundamentada no Senhor. Então vejam só uma coisa, eles tiveram que lidar com um estágio diferente, que era desconhecido, eles não tinham nem noção do que iam passar, mas o Senhor Jesus Cristo, que é onisciente e mesmo em natureza humana, sabia todas as coisas e sondava os pensamentos. Ele sabia que os discípulos passariam por aquela situação. Mas se ele sabia, vamos presumir que o Senhor Jesus Cristo sabia que eles iam passar por aquela situação porque ele sabia mesmo. Então por que ele não quis privar os discípulos? Ora, por que é que o Senhor não nos priva de algumas provações e tormentas às vezes? Porque além de fazer parte da vida, o Senhor, ele deseja que venhamos a nos apegar a ele. E todo ser humano é mais propenso a se apegar ao Senhor na hora da tribulação e da luta do que na hora da bênção. Porque quando estamos abençoados, às vezes não nos lembramos do Senhor. Mas quando estamos passando uma tribulação, vocês podem ver que no hospital, ou quando vem uma situação difícil, a primeira coisa que a pessoa diz é: ai meu Deus, por que isso comigo? Por que isso está acontecendo? Então aqui os discípulos eles iam enfrentar uma situação nova, uma situação inesperada. E o novo, quando chega na nossa vida, muitas vezes nos assusta. O que é novo, o que é desconhecido, nos deixa inseguros, nos deixa, começamos a hesitar, a pensar, a duvidar,
a nos encher de conflitos. E a situação deles, de repente veio o perigo inesperado. Então, qual foi o perigo inesperado? Versículo 37, levantou-se um grande temporal de vento. Então, nós vemos aqui que o que eu posso dizer acerca das provações da vida é que tem momento que o Senhor nos livra das tribulações, ele nos priva de algumas coisas, Mas tem momentos que ele nos livra na tormenta, a pessoa na tribulação, a pessoa no deserto, a pessoa na situação mais difícil que for. E se apegando ao Senhor, se aproximando dele e procurando servir a ele, certamente ele dá o livramento enquanto os propósitos dele não tiverem se cumprido na nossa vida aqui na terra, ele vai dando livramentos. Então, nós vemos aqui que qual foi a situação que eles nem esperavam e que aconteceu com eles. Veio um grande vento, não é? Digamos que, vamos dizer, Paulo enfrentou um euraquilão, um vento nordeste, um poderoso vento, assim podemos dizer, potente o bastante para destroçar um barco. Digamos que muitas vezes a nossa vida está parecendo um temporal desse, que parece que vai destroçar a nossa vida que representa o barco. Aí às vezes pensamos assim, meu Deus, se essa situação continuar desse jeito, a minha vida vai à falência, meu lar vai à falência, a família, eu vou perder a estabilidade emocional, eu vou perder os meus negócios, a minha maneira de subsistência. Senhor, por favor, me socorra, porque a coisa aqui está grave. Então, nos vem esses sentimentos. Vem a qualquer um, a qualquer pessoa. Então, aqui eles veem um grande temporal, ou seja, um grande vento. O barco começa a se encher de água. E o que é que veio na mente deles? Aí veio o segundo estágio que eles experimentaram e que todos nós enfrentamos num determinado momento da nossa vida, que é o estágio dos temores, dos pensamentos negativos, dos medos. Às vezes somos assolados por ataques do adversário, opressões, lutas espirituais. E aqui no caso eles enfrentaram temores, eles enfrentaram medo. Por quê? Porque o perigo de morte para eles era iminente. Ou seja, as ondas das águas ali enchiam o barco, aquele barco que eles estavam, enchia. Eles estavam ali lutando para sobreviver, porque quando a água começa a entrar dentro do barco, é porque se entrar muito começa a afundar, nós sabemos disso. Vira balsa, vira jangada, vira barco, navio, seja lá o que for. Então, o que é que eles esperavam ali? Apenas a morte eminente. Então, na nossa vida, nós também passamos por esses momentos de enfrentar temores. Nós ficamos assustados com o desconhecido. Nós ficamos assustados, aflitos com coisas que não podemos resolver. Nós ficamos entediados com a vida, angustiados com coisas que nós lutamos para que vejamos um sinal de mudança e não vemos um sinal de mudança favorável. Às vezes vemos até um sinal de mudança pior do que aquilo que estávamos vivendo. Mas acontece que é o que eu estou dizendo. Tudo que enfrentamos, no mínimo, faz parte da vontade permissiva do Senhor. Nada escapa da vontade, no mínimo, permissiva dele. E depois, todos nós estamos sujeitos a temores. O apóstolo Paulo, sendo um homem que a gente observa na Bíblia e entende um pouco da personalidade, do temperamento, do caráter do apóstolo Paulo,
E observamos que era um homem assim de espírito combativo, ele era assim, vamos dizer, ele era muito firme, ele era muito valente, ele era muito destemido. Mas teve um momento da vida dele que ele enfrentou uma situação dessa de aflição, que ele enfrentou um momento desse de angústia, de tribulação. Qualquer pessoa passa, não tem esse na terra que não passe. E ele narra aqui a experiência dele. Ele diz aqui, a experiência dele, assim, não foi nada agradável, não. Foi uma experiência forte, foi uma experiência dura. Ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 13 em diante, ele diz, o que eu vou falar aqui, não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em vossos corações para juntamente viver ou morrer. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as tribulações, porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, fora por combates, temores por dentro. Então nós vemos aqui que ele ficou o quê? Tribulações e problemas no externo, e no interior dele ele ficou o quê? Muito temeroso, muito assim, aterrorizado com o que estava passando ali, que passou na Macedônia. E ele diz aqui, louvado seja Deus, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Ou seja, eles ali, o Senhor usou o seu servo e ali eles se consolaram, o Senhor consolou eles. Então o apóstolo Paulo, ele passa aqui essa situação, onde ele diz que além de estarem, vamos dizer assim, com aquela exaustão física, com aquela exaustão mental, psicológica, abatido, ainda assim, externamente, vinha grandes problemas e no interior dele, grandes temores. Mas ali, o Senhor fortaleceu ele. Louvado seja o nome do Senhor. A outra ocasião que ele disse que teve medo, porque a morte era iminente. Mas o Senhor fortaleceu a ele. Então quer dizer, qualquer pessoa nesta vida enfrenta temores, enfrenta dificuldades, enfrenta receios, medos, tribulações, pânico, às vezes um pânico oriundo de um perigo real ou de um perigo imaginário. Mas quer dizer, nós somos muito afligidos, por isso que a palavra do Senhor fala de tribulações. Mas acontece que as tribulações, por mais duras que sejam, as tribulações, por mais angustiantes que elas sejam, elas não são tudo. Não é a palavra final, porque a palavra final para a nossa vida, ela vem do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor, vem do próprio Deus. A palavra final, o veredito final na nossa vida, não vem de nenhuma aflição, nem de Satanás, nem dos demônios, nem do perigo eminente, mas vem do próprio Deus. Então vem do próprio Senhor. E depois a palavra do Senhor, ela está cheia de promessas, as quais temos para a nossa consolação e para enfrentarmos esses momentos difíceis. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, louvado seja Deus, o Salmo 116, versículo 4. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 116, versículo 4. Diz assim, o versículo 3, quando dizia Davi em sua experiência, ele dizia, o salmista, cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim.
Eu encontrei aperto e tristeza. O que é que ele está dizendo aqui? O que é cordéis de morte me cercaram? Ou seja, quantos laços de morte ele passou? Isso são as cordéis de morte que ele está dizendo. E angústias do inferno. Vocês sabem o que é aquela angústia do inferno? É aquela angústia que a pessoa tira tão a pessoa assim, a opressão é tão grande que tira a pessoa do equilíbrio mental, do equilíbrio, do raciocínio. A opressão é tão terrível que a pessoa, ela, assim, é uma coisa espiritual mesmo. Para ele dizer aqui angústias do inferno é porque era uma coisa sobressainte aos problemas da vida. Era uma coisa que com certeza era fomentada pelo inimigo. Louvado seja Deus. Então ele disse, cordéis de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim, ele diz. Eu encontrei aperto e tristeza, é o que ele fala. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Louvado seja Deus, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. E aqui ele fala, versículo 10, criei, por isso falei, estive muito aflito. Mas aí, o que é que ele faz? Louvado seja Deus, no final desse salmo ele glorifica o Senhor e diz assim, que invocaria o nome do Senhor enquanto vivesse, e ali o Senhor fez ele escapar. Então nós vemos que ele, o filho de Jacó, José, onde tem outro salmo que diz que ele enfrentou temores, mas o Senhor libertou ele dos grilhões, dos temores. E assim tantos outros servos e servas do Senhor enfrentaram os temores. Agora, a questão é nós pedirmos a graça de Deus para enfrentarmos os temores. Porque eles vêm, e se nós não clamarmos ao Senhor e pedir para Ele nos ajudar, então nós podemos, vamos dizer assim, entrar até num colapso emocional, se nós não pedirmos a ajuda do Senhor, que Ele nos ajude. Porque, inclusive hoje, onde o mundo está tão estável e que todos sabemos que apontam para a eminente volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, enquanto estamos aqui, precisamos ter fé, precisamos nos apegar ao Senhor cada dia mais, porque a Bíblia diz, João 15:5, sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer. Então, mais uma coisa, as promessas do Senhor para quem enfrenta temores. Aqui no Salmo 34, louvado seja o nome do Senhor, aqui nós vemos uma palavra rica e maravilhosa. No Salmo 34, louvado seja Deus, onde diz assim, glória a Deus. Versículo 17, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são, não são poucas não, são muitas as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então o que nós vemos aqui? Olha quem tem, louvado seja Deus, a promessa do Senhor. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e o Senhor os livra das suas angústias. Os justos aqui não quer dizer os santos, os mais puritanos, não, quer dizer, os justos aqui no sentido é aquele que teme ao Senhor e procura fazer a coisa certa e andar, louvado seja Deus, de maneira que agrada ao Senhor, ele clama ao Senhor. E o Senhor o ouve e o Senhor o livra de suas angústias. Aqui diz, porque o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ah, mas eu nem consigo ver Deus, eu nem sei se ele existe.
E o Senhor está lá no céu e aqui é a terra, e ele diz que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés? É. Mas não é a distância geográfica que vai impedir o Todo-Poderoso de estar perto de nós, de estar nos observando, de nos estar abençoando, poupando a nossa vida e de nos dar vitória, não. Porque estamos falando, não é de criatura, nós estamos falando do Criador, do Senhor, do Deus único e todo-poderoso. Louvado seja Deus que fez o céu e a terra e que diz que tudo o que existe é por Ele e para Ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado, salvos, contritos de espírito. A Bíblia diz em Isaías 66, versículo 2, que o Senhor falou algo muito importante. Ele disse assim: para quem olharei? E ele respondeu: eu olharei para este, para o aflito, contrito de espírito, e para aquele que treme e teme diante da minha palavra. Então, se assim ele diz, eu já estou olhando, eu já estou vendo, eu já estou atendendo, abençoando, respondendo e livrando. Aqui diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Eu tenho passado tantas aflições na minha vida, sirva ao Senhor, será que Ele é comigo? É. Vou te mostrar que Ele é. Muito simples. É porque o fato da sua vida e da minha estar sendo poupada diante de uma história de tanta luta que você já passou, que eu já passei, essa é uma das demonstrações do poder de Deus e desta palavra se cumprindo. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ou seja, há um momento em que o justo, ele é libertado pelo poder do Senhor. Ele sobrevive, ele escapa, ele subsiste. Aleluia! Você tem subsistido. E pode dizer assim, eu continuo na luta, eu continuo na dor, eu continuo na tribulação, eu continuo na angústia. Bom, louvado seja Deus, mas o Senhor continua te olhando. Louvado seja Deus, você continua tendo seu pão, você continua tendo a providência de Deus, você continua vivo, continua viva. Louvado seja Deus, e por isso mesmo continue apegado ao Senhor, e se puder se apegar mais, se apegue mais ainda. Louvado seja Deus. Então, voltando aos discípulos, o que é que eles passaram? Louvado seja Deus, o estágio dos temores, dos medos, das angústias. Eles tiveram tanto medo que a Bíblia diz aqui que o Senhor Jesus Cristo estava na popa do barco dormindo sobre uma almofada e eles despertaram ele, com certeza foi gritando, não foi no silêncio, foi gritando. E gritando de quê? De desespero. E disseram assim, mestre, o Senhor não se importa não que pereçamos, nós vamos morrer, isso mesmo? O Senhor não está nem aí conosco não? É como se eles dissessem assim. E quantas vezes nas provações nós abrimos a boca e falamos tanta coisa? Eu acho que Deus não está nem me vendo. Será que Deus ainda olha para mim? Será que ele ainda me vê, que ele me olha? É claro que olha. Porque se ele não olhasse, nós não estaríamos nem mais aqui para contar a história. É claro que ele olha. É claro que ele tem um plano. Ou você acha que o Senhor está preservando a sua vida, a minha, de graça? É de graça? Só para cumprir um tempo e morrer? Não. É para que o poder dele seja manifesto em nós. Porque a palavra do Senhor, ele é bem claro. Quando ele nos fez, ele disse... Efésios 2:10, somos feitura dele, ou seja, feitos por ele e criados para quê? Para as boas obras. E quais são as boas obras? Louvado seja Deus. Que as pessoas vejam o Senhor na nossa vida, através dos livramentos que recebemos, das vitórias que recebemos, através da comunhão que procuramos ter com o Senhor, através da nossa proximidade com o Senhor, através da nossa seriedade em estar na presença de Deus, através, louvado seja Deus, das bênçãos que recebemos, dos milagres, dos escapes.
Então vamos pensar aqui, não era o fim para os discípulos, não é o fim para você, não é o fim para mim. Louvado seja Deus, porque enquanto o Senhor tiver um propósito na terra comigo, com você, Ele nos dará tudo o que for necessário para subsistirmos, inclusive livrará a nós da morte quantas vezes Ele achar que é viável e for necessário. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o Senhor tem um plano conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o terceiro estágio que passou os discípulos. Ali foi o estágio de obterem, vamos dizer assim, o silêncio do Senhor Jesus. Por quê? Porque o alvoroço estava grande, o vento estava forte, a tempestade ela estava notória, o barco estava se enchendo de água a ponto de afundar, eles estavam lidando com uma situação e os meios deles não estavam fazendo eles nem sequer estarem estáveis, louvado seja Deus, e ainda assim o Senhor Jesus Cristo, tranquilíssimo e dormindo na popa do barco, e que isso para nós hoje nos traz a lição de que muitas vezes nós, na aflição, na angústia, no desespero, nós assim enfrentamos um estágio do silêncio de Deus. O silêncio de Deus a coisa tá pegando, a coisa tá, ó, e se o Senhor não vier, vai todo mundo morrer. E o Senhor em silêncio. Eu queria tanto uma resposta. Há dias que eu peço ao Senhor uma resposta. Há dias que eu peço ao Senhor uma solução para a minha vida. Há dias que eu espero o Senhor. Ele me dá uma direção, Ele fala, eu estou numa agonia tão grande. Eu já tentei até suicídio, eu já tentei até me matar, eu já tomei remédio. Eu pergunto ao Senhor, porque Ele não me mata de vez. A agonia é tão grande. Ele em silêncio. E nós temos que respeitar isso. E o silêncio de Deus nada mais, nada é do que, louvado seja Deus, Ele provando a nossa fé. E não é nada mais, nada menos do que uma maneira pedagógica do próprio Deus de fazer com que o ser humano se apegue a Ele no desespero. É uma forma de ensinamento e também uma forma da soberania de Deus. Ou seja, Ele vê o ser humano ali e Ele diz, eu tenho misericórdia de quem eu quero, eu vou agir na hora que eu quiser, eu faço com quem eu quero e no tempo que quero, e assim nós precisamos respeitar isso. Porque vamos nos lembrar de Abacuque, desesperado, e dizia, Senhor, até quando? E por quê? Senhor, eu não sou teu profeta, eu não estou orando, eu não estou pedindo, meu povo a cada dia está morrendo, a rede vem, esvazia mais, gente. E esses caldeus iam matando todo mundo, Senhor, o Senhor não disse que ia abençoar minha nação, Senhor, olha o que é que está acontecendo, meu desespero é grande, Senhor, o que é que está faltando, até quando e por quê? Eu não sou seu profeta, o Senhor não disse que ia abençoar, o Senhor não disse que era para eu orar, eu estou orando, eu estou pedindo, e cadê, Senhor, e até quando? E o Senhor em silêncio. Aí, de repente, quando o Senhor resolve falar e diz, olha, vede entre as nações, olhai e maravilhai, porque eu vou fazer uma coisa tão grande que se você contasse, não iam acreditar. Mas não vai precisar você contar, porque eu vou fazer e todo mundo vai ver. Louvado seja Deus, e assim te diz o Senhor para alguém que está ouvindo aqui. Tire os olhos da estabilidade do mundo e foque os olhos, a sua atenção, a sua mente, como diz em Isaías 26, versículo 3, no Senhor, porque além de você voltar à estabilidade emocional, adquirirá maturidade e assim confiança em Deus e aumentará a sua fé, e depois o que Deus prometeu na sua vida, Ele está dizendo que vai fazer.
E quando ele fizer, não vai ser necessário você abrir a boca para alardear e contar. Louvado seja o nome do Senhor, porque todos vão ver uma maravilha que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa. Louvado seja Deus, uma maravilha de conversão, de transformação, de libertação, de abrir uma porta de emprego. Louvado seja Deus. O Senhor vai fazer uma maravilha na vida de alguém que está assistindo essa live nesta noite. Louvado seja Deus. E Abacuque ali, aí no capítulo 2, ele diz, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar na minha. Na torre de vigia eu vou me colocar. Já que o Senhor não quer falar mesmo, não quer agir, eu vou ficar calado. Vou ficar aqui calado, de boca fechada, igual um túmulo. E vou esperar ele responder acerca da minha queixa. Não é que ele disse que a boca ia ficar igual um túmulo, mas a gente imagina assim. Porque ele disse, eu vou ficar calado. Vou me pôr na torre de vigia e vou ficar aqui esperando o Senhor responder acerca da minha queixa. E a Bíblia diz que o Senhor fala com ele, renova a promessa, mas o Senhor diz uma coisa a ele. E diz assim, Abacuque, a alma que se incha não é reta comigo. E acredito que ele fez como Jó, despertou e botou a mão na boca. Por quê? Porque, em outras palavras, o Senhor estava dizendo a ele, você pode ser profeta, eu lhe constituí profeta, você é meu servo. Você tem orado a minha presença, é verdade. Tem buscado, tem clamado, tem chorado, é verdade. Mas você anda com sua alma inchada, porque você quer as coisas no seu tempo, na sua hora e do seu jeito. E você precisa se submeter a mim, porque eu sou criador e você é criatura. Eu já disse que ia abençoar o seu povo, mas o seu povo se rebelou muito contra mim, então eles vão pagar o preço deles. Então não adianta você se inchar pro meu lado e dizer, eu vou sair da igreja, eu vou sair da presença de Deus. Ele não me vê, ele não me atende, eu já completei tantos anos de idade, ainda não casei, ainda não tenho isso, ainda não tenho aquilo. Louvado seja Deus. E aí você vai estar colocando abaixo tudo que você tem feito para se aproximar do Senhor, porque está dando evasão a uma alma inchada, aborrecida e tediosa contra o próprio Deus. Aí no capítulo 3, Abacuque muda, começa a louvar o Senhor, fazer uma oração e dizer, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Aí ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas, elas não existam mais, e nem vaca, nem curral, e nem aprisco. Ah, Senhor, ainda assim, quer saber de uma coisa? Ainda assim, eu exaltarei, louvarei ao Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Isso é se conformar com as tribulações? Não, mas é, louvado seja Deus, se contentar de que Deus está no controle da situação e da sua vida, e se contentar com a vontade expressa do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha, e glorificar a Ele, sim. Seja num tempo difícil e num tempo bom. É isso mesmo, a lei do contentamento. Louvado seja Deus. Vejam aqui uma coisa. Os discípulos aqui estavam o quê? Desesperados. A morte era eminente para eles. E eles, mestre, não te importa que pereçamos? Aí o Senhor me faz observar o Salmo 72, versículo 12 ao 14, que diz assim, porque Ele, o Senhor, livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e aquele que não tem quem o ajude. Compadecerá do pobre e do aflito, e salvará a alma dos necessitados. E se for necessário e preciso, libertará a alma do engano, da violência, porque a nossa alma, a nossa vida é preciosa aos olhos do Senhor. Vejam bem uma coisa, Ele livrará. Ele está dizendo a quem? Ao necessitado, ao aflito e àquele que não tem quem o ajude. Então vejam bem uma coisa.
para ele livrar quando clamar. Aqui é a promessa para quem precisaram chegar num ponto de quê? De necessitado. Você diz assim, eu estou necessitada. Necessitado de um emprego, necessitada de paz, necessitado de uma família, necessitado que o Senhor venha intervir com a providência financeira, necessitado e necessitada que o Senhor mude minha história, que o Senhor liberte meus familiares. Eu estou necessitado, necessitada. E a promessa de Deus, Jerebe, ouve Anderefly para nós agora Ele está dizendo, eu livrarei ao necessitado quando clamar. Agora tem uma situação pior do que o necessitado. Está no mesmo versículo. Aleluia. Aflito é o estágio número 2 de desespero. O primeiro é necessitado. O segundo é aflito. Por que aflito? Porque já não sabe o que fazer da coisa. Não sabe por onde começar. Não sabe como se sair. Não sabe como resolver. E nem sabe como decisão tomar. E não sabe por onde começa. E não sabe, tem medo, e tem receio, e tem tristeza, e tem medo. Esse aqui já está num grau mais avançado. Já não é apenas necessitado. Já está aflito. Porque, como diz o brasileiro, a coisa vai ficando preta. Mas aqui diz o que o texto? Porque o Senhor livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito. Então, olha a promessa, o Senhor livrará ao aflito. Você diz assim, eu sou serva de Deus, eu não entendo porque eu estou tão aflita. Ora, porque o estado de aflita e aflita existe. E o Senhor está dizendo que vai livrar. Esta pessoa vai lá dar livramento, vai dar paz na alma, quando este ou esta que está necessitado e aflito clamar a Ele. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor está dizendo a você agora, está esperando o quê? Vai continuar murmurando da vida? O Senhor está dizendo, você se encontra necessitado? Muito bem, você está num grau onde eu tenho promessa. Eu disse que é o necessitado, quando clamar eu vou ouvir. Você está o quê? Necessitado? Está aflito? O Senhor está dizendo, eu estou disponível para te ouvir. Agora, o mesmo versículo diz uma situação, aleluia, mais agravante ainda, que além de necessitado e de aflito, tem aquele que, além de necessitado e aflito, não tem ninguém que ajude. Você já pensou uma situação que a pessoa, uma coisa é estar necessitada de uma cesta básica. Outra coisa é estar aflito por não ter a cesta básica. E outra coisa mais terrível ainda é que além de necessitado e aflito, e às vezes tem filho para dar de comida, e às vezes bebê, e criancinha que não espera, e pior ainda, nem recebeu dinheiro e está desempregado, e ainda mais não tem ninguém que ajude. Oh, que situação difícil. Mas o Senhor está dizendo, eu livrarei ao necessitado quando clamar, ao aflito e àquele que não tem quem o ajude. O pobre eu me compadecerei, do aflito salvo as almas do necessitado, e se preciso for, liberto a alma do engano. Aleluia, louvado seja Deus. Para quê? Porque estes são preciosos aos meus olhos. Então não pense que necessitado é porque Deus te abandonou, não, é porque você chegou num estágio de necessitada como qualquer um, e o Senhor tem poder para te ajudar. Não pense que você é aflito ou aflita porque o Senhor te esqueceu, não olha para você. Não, é porque chegamos a um estágio em que as situações da vida levam para isso mesmo. Mas o Senhor está dizendo que ainda assim olha, que assim Ele ouve, Ele atende aquele que clama. Louvado seja Deus, e aquele que não tem quem o ajude. Que é pior ainda, a nossa ajuda e o nosso socorro vem do Senhor, como dizia o salmista. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia, está com alguém enfermo no hospital, Deus te diz nesse momento, se ainda respira, clame, porque de repente o milagre pode vir. O milagre pode vir de uma porta se abrir, o milagre pode vir, louvado seja Deus, acontecer. Clame ao Senhor, ele diz, Jeremias 33, versículo 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clame a mim, o Senhor está dizendo, é para você clamar, não é para você
você se inchar contra o Senhor, não é para se aborrecer, não é para se, louvado seja Deus, se desesperar a ponto de querer, vamos dizer assim, jogar tudo pro alto. Não é para estar no extremo desse. Tudo isso o Senhor permite para nós nos aproximarmos da presença dele. Eu quero dizer que o Senhor, ele tem uma forma pedagógica de lidar com o ser humano. Por que pedagógica? Porque nos ensina, porque ele é soberano, é professor, e também porque é meios que às vezes a gente não passa nem na nossa mente. E o Senhor age. E o Senhor nos chama a atenção. O Senhor chamou a atenção de Moisés ali na sarça. O Senhor chamou a atenção de Pedro quando ele estava pescando e disse: "Ei, sai daí da rede, você vai pescar, meu filho. É um peixe maior, são as almas que você vai pescar." O Senhor, aleluia, glória a Deus, chamou a atenção de uma mulher, atravessou uma cidade chamada Sicá para chegar numa cidade, louvado seja Deus, onde estava uma mulher que iria para lá no horário mais quente do dia. E a Bíblia diz que era necessário ele passar por lá, ele achou que era necessário e se encontrou com essa mulher para mudar a vida dela onde? Na beira do poço. Na beira de um poço onde ela foi buscar água. O outro, há 38 anos, queria que alguém metesse ele no tanque, porque tinha uma crença que ali os anjos agitavam as águas, quem mergulhasse primeiro era curado. Ele há 38 anos esperando milagre, entende? Louvado seja Deus, mas dali ele não saía. Porque ele era perseverante. Louvado seja Deus. Eu quero dizer que vence na vida aquele que é perseverante. Aquele que tem fé, aquele que não desiste. Aquele que não dá lugar à murmuração. Não tem tempo para estar murmurando, não tem tempo. Se vê os pensamentos negativos, se é atacado, começa a buscar a Deus, a orar, a jejuar, a clamar ao Senhor, a pedir a Ele por ajuda. Deus está no controle da sua vida, de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. A coisa pode estar desenfreada aos nossos olhos, porque somos criaturas. Somos humanos, mas aos olhos do Criador nada está perdido. Seu casamento não está perdido. Louvado seja Deus. A vida dos seus filhos não está perdida. Louvado seja Deus. A causa sua que você acha que está perdida não está perdida. O Senhor ressuscita o que está morto. O Senhor restaura. O Senhor renova. O Senhor abençoa. O Senhor restitui. O Senhor faz. Ele opera milagre porque Ele tem poder de agir na nossa vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus, está aflito, necessitado, não tem que ajude. Mas o Senhor, Ele olha para nós, está escrito, e Ele não é filho de homem para mentir, nem para se arrepender. Ou seja, Ele não invalida a palavra dEle, e Ele diz: todo aquele que vier até mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluia, louvado seja Deus. Há pessoas que precisam se reconciliar com o Senhor, se acertar com o Senhor, buscar a presença do Senhor, voltar a ser a pessoa que você era antes, cheia de fé. Louvado seja Deus. Precisa, é necessário você se erguer da ruína, das ruínas emocionais que você está. Redergue de couve underfly, da depressão, da angústia, dos problemas que parecem indissolúveis. E se forem indissolúveis, a Bíblia diz, Lucas 1:37, porque para Deus não há impossível. Não existe impossível para o Senhor, louvado seja Deus. E se a coisa sai, louvado seja Deus, como você quer, Deus é Deus. E se não sai como você quer, Deus é Deus da mesma maneira. Glorifique e exalte a Ele. Ele tem o melhor para você. Ele tem vida para você. Ele tem milagre para você. Ele tem cura para você. Ele tem renovo. Ele tem restauração. Ele tem salvação ainda para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Louvado seja Deus. Os discípulos ali, mestre, vamos morrer. Oi, a coisa tá feia, o Senhor não se importa com a gente não, é para morrer mesmo, Senhor. Eles ali enfrentaram o estágio do silêncio e só sabiam gritar. Tem pessoas que na hora da dor, da angústia, só sabem gritar. E aí respeitamos a dor e os problemas de cada um. Agora, lembre-se de gritar para o Senhor e pedir ajuda. Porque o salmista disse, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde vem meu socorro para a minha vida? Vem da onde, pelo amor de Deus, da onde? E ele voltava a mente e a razão e dizia, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus, o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Louvado seja Deus.
O estágio de silêncio. Já tem outros que sabem enfrentar o silêncio de uma maneira bem maravilhosa, que move até o coração de Deus. Louvado seja Deus. Aqui, eles moveram o coração do Senhor com desespero, mas lá na frente o Senhor dá uma exortada neles. Mas antes de chegar lá na frente, eu quero lembrar aqui de uma mulher que soube enfrentar o silêncio do Senhor Jesus, que foi a mulher grega Sirofenícia. Ela deixou a filha endemoniada em casa, terrivelmente e mais desgraçadamente endemoniada, e vai até o Senhor Jesus. Quando chega onde o Senhor Jesus estava, a Bíblia diz que ele não pronunciou palavra alguma, ficou de boca fechada. E ali aquela mulher ficou certamente calada, certamente pensando consigo o que ia dizer, o que ia falar. Ficou ali naquela humildade, naquela simplicidade. Aí depois foi provada como os discípulos olhavam para ela assim, olhavam assim com um jeito assim, como quem diz assim, essa mulher vai ficar aqui até que hora? Até quando que ela quer da vida? E até que eles foram até o Senhor e disse, mestre, é o seguinte, essa mulher aqui, manda ela embora, manda ela para a rua, Senhor, para a rua. Porque se o Senhor não quer atender ela, manda ela para a rua. Ela está aqui gritando atrás de nós. Essa mulher só vai gritar, ela só vai gritar. Olha, eu quero lhe dizer que não se preocupe com o que as pessoas dizem de você ou pensam de você acerca da sua dor e do seu sofrimento. Se preocupe em chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Se precisar de chorar, chore. Se precisar de gritar, grite. Se precisar de fazer jejum, faça. Se precisar de orar, ore. Se precisar de apoio espiritual de alguém que te ajude, louvado seja Deus, da mesma fé que ore com você, ore. Se precisar falar para alguém, pedir um aconselhamento, faça. Louvado seja Deus. E acima de tudo, leve tudo para o Senhor. Louvado seja Deus, porque quem precisa da vitória é você. Quem precisa sou eu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O cego Bartimeu, o que é que ele fez? Ele ficou calado? Não, ele começou a gritar. Ele era cego, mas ele não era moco, nem era mudo. Ele gritava, mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele não sabia dizer muita coisa, eu quero dizer que o grito dele chegou aos ouvidos do mestre. Não deixe Satanás nem as opressões calar sua boca. Não deixe Satanás nem as opressões ofuscar a sua fé e querer lhe parar, e querer lhe sucumbir, e querer tirar suas forças e fazer você entrar num estado de desacreditância. Não queira, não aceite, mas tenha esperança, faça como Jeremias, que ele disse, eu sou o homem que viu a vara da aflição, eu sou o homem que conhece a dor, eu sou o homem que fui privado da paz, eu sou o homem que viu a provação e a dor bem de perto. Meus olhos choram de dia e de noite, mas eu ainda assim trago à memória aquilo que me traz esperança, porque a minha esperança está no Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. E o Jeremias dizia, Senhor, quando eu te invoquei na mais profunda cova, no mais profundo buraco, eu me aproximei do Senhor para clamar, e o Senhor me ouviu, o Senhor me atendeu, o Senhor disse, não temas, e o Senhor remiu a minha vida, ou seja, levantou a minha vida da ruína emocional, do desespero, daquela depressão que só falta matar a nós, junto com o problema, parece que vai nos enterrar com o problema e com tudo. E Jeremias clamou ao Senhor, louvado seja Deus, trouxe à memória o que trazia esperança. Louvado seja Deus, Deus te diz nessa noite, tem esperança. Aguarda o tempo de Deus, glorifique, exalte, adore a Ele. Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não perde batalha. Ele está à frente da nossa vida. Ele está no domínio do controle de todas as coisas. Nada é demasiadamente impossível que o Senhor não possa fazer. Louvado seja Deus, nada é demasiadamente impossível que o Senhor não possa consertar, que não possa colocar no lugar. Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para mim, Deus tem vitória para nós. Aguarda o tempo de Deus, Ele vai te usar. Aguarda o tempo de Deus, você vai casar. Aguarda o tempo de Deus, o Senhor vai libertar. Ele vai entrar com providência, com força na tua família, na tua vida, na tua casa. Louvado seja Deus. Aleluia. Te desespera mais nos pés do Senhor, não para fazer besteira, não para dizer que Deus não olha, não para querer dar cabo da vida. Não, essas coisas não. Aleluia, você sobreviveu até hoje. Não foi para morrer na beira da praia, você sobreviveu até hoje. Está aguardando o milagre de Deus como eu. Aleluia.
E os discípulos ali entristecidos, angustiados, ali o Senhor vai de repente e desperta. Oh, recambi anderefly, o Senhor desperta, redergue de que ouve anderefly. E quando ele desperta, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele se levanta e só diz duas palavras, redergue de que ouve anderefly. Você crê nessa noite que o Senhor está liberando uma palavra ao teu respeito no reino espiritual? Recabaste, me couve a rébia. E você diz assim, o que é isso? Aleluia. Quando o Senhor, ele dá uma palavra, aleluia, acerca do nosso respeito, aleluia, ele olha para Satanás e o inferno inteiro e diz assim, recue. Louvado seja Deus, e o mal sai da tua casa, da tua vida, dos teus caminhos, da vida de alguém que você ora. Aleluia, se o Senhor pode dar uma palavra de vitória hoje, você que sofre com as portas fechadas, e o Senhor diz assim, a partir de hoje, abra-se as portas, aleluia, e as portas se abrir, você que de repente sofre, aleluia, louvado seja Deus por alguma coisa, e ele diz, olha, o inverno sempre ele chega, mas ele passa, e chega o tempo das flores, e chega o tempo de cantar, e chega o tempo de exaltar, e chega o tempo de, aleluia, exaltar e glorificar de alegria. E se ainda não é de alegria, exalte e glorifique ao Senhor em todo o tempo, porque a Bíblia diz, orai sempre, sem nunca esmorecer, porque a vitória do Senhor vai chegar na sua vida, louvado seja Deus. E o último estágio que passou, louvado seja Deus, ali os discípulos, glória a Deus, é que a providência do Senhor chegou para eles. Mas o Senhor falou com eles com uma pergunta muito contundente. Olhou para eles e disse assim, versículo 40. Por que vocês são tão tímidos assim? Vocês não têm fé, não? E a Bíblia diz que o Todo-Poderoso, o Criador, quando abriu a boca e disse essas coisas, eles sentiram um temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E Deus está dizendo para nós nessa noite, você não se lembra mais dos livramentos de morte que eu te dei, não? Você não se lembra mais. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor, assim diz o Senhor. Você não se lembra mais da porta de emprego que eu abri para você, não? Você não se lembra quando eu te livrei da morte daquele assalto? Você não se lembra, não? Você não se lembra, aleluia, de quando eu dei livramento à tua família e os teus filhos, não? Você não está lembrado, não? Não está lembrada, não? O Senhor está dizendo assim, você não crê, não? Você não tem fé, não? Você não diz que me adora e glorifica a mim e você não crê, não? E você não crê que eu vou fazer? Louvado seja Deus, você não está se apegando a mim, não? A coisa está feia aí para você? E por que você não se apega a mim, diz o Senhor? Louvado seja Deus. A outros o Senhor diz assim, você sabe que o que você está fazendo é errado e vai continuar assim longe de mim. Até quando? O Senhor está dizendo até quando? Então ali o Senhor corrigiu os discípulos. Aleluia. Por quê? Porque eles ainda não tinham aquela fé que o Senhor esperava que eles tinham. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor vai capacitar você, a cada um de nós. A Bíblia diz em Efésios 3:20, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, vezes mais, muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Você não tem Deus na vida, não tem o Espírito Santo? Glória a Deus. Não é usada por Deus? Então, por que não crê que esse poder de Deus que usa você, louvado seja Deus, é do mesmo Deus que vai abençoar você, que pode agir e mover na sua vida, louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui a Bíblia diz que depois que eles passaram tudo, capítulo 5, versículo 1, diz assim, chegaram a outra margem do mar, porque eles saíram de uma margem para outra, de um estágio para outro, de um momento para outro, de uma situação para outra.
Louvado seja Deus. De um deserto para um jardim, ou se fosse de um deserto para outro deserto, para chegar no jardim, aleluia, o Senhor daria tudo o que fosse necessário para que eles passassem. Eles chegaram a outra margem, a província dos Gadarenos, e ali já tinha uma coisa bem mais séria, mas foi o Senhor que resolveu e eles viram que foi. Louvado seja Deus, libertar o endemoniado Gadareno. Então aprenda aqui uma coisa, louvado seja Deus. Quais são as lições a mais que aprendemos neste impasse dos discípulos, nesses estágios que eles passaram num curto período de tempo? O que é que aprendemos, podemos trazer para a nossa vida? Louvado seja Deus. Primeiro, nunca esqueça que, ainda que as situações novas nos tragam receios, medo do desconhecido, ainda que vivamos uma vida cheia de desafios, cheia de coisas, de problemas, ainda assim, mesmo que os seres humanos percam o controle de tudo, ainda assim, Deus nunca perderá o controle de nada. Louvado seja Deus. Deus nunca perderá o controle de nada. Louvado seja Deus. E o veredito final sempre virá do Senhor. Louvado seja Deus. Segunda lição que eu vejo que traz para nós aqui desse texto. Entenda que você, eu, não somos as únicas, os únicos que sofremos. A Bíblia diz, louvado seja Deus, 1 Pedro, capítulo 5. Louvado seja Deus. Versículo 6, está escrito o quê? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que o tempo oportuno ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou medo, ou temores, ou angústia, ou dificuldade, ou problema, ou inferno que for, lance para ele, peça ajuda a ele, porque diz aqui que ele tem cuidado de vós. Louvado seja Deus. Aí que versículo 9 diz assim, resista firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo inteiro. Há muitos que sofrem, bem mais do que nós às vezes. Aí o versículo 10 é a promessa para os que sofrem. Olha o que diz aqui. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, sofrido, ele reconhece que padeceu e sofreu, mas aí ele diz, eu mesmo vos aperfeiçoarei, eu mesmo vos confirmarei, eu mesmo vos fortificarei e eu mesmo vos fortalecerei. Louvado seja Deus e a glória para ele, o poderio seja para ele todo sempre. Louvado seja Deus. Terceiro lugar, terceira lição que aprendemos com um exemplo aqui, louvado seja Deus dos discípulos, é entendermos uma coisa, que o Senhor se importa conosco sim, mesmo que aos nossos olhos não pareça, mesmo que aos nossos olhos não estamos vendo nada de lindo e de bom, mesmo que não esteja acontecendo o que você esperava que acontecesse no momento. Mas, assim diz o Senhor, não são essas coisas que vão mostrar que Deus não está com você ou que não se importa. Muito pelo contrário, ele se importa tanto que em tudo tem lhe preservado com vida. Ele se importa tanto conosco que a Bíblia diz que a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro, o valor de uma alma. O Senhor se importa conosco, então não meça. Louvado seja Deus, o valor do Senhor que ele dá por nós, a altura do valor das coisas que ele nos dá, porque as coisas que ele nos dá, no estalar de dedos ele nos dá, ao passo que nossa alma ele é longânimo bastante, muito misericordioso, esperando que venhamos até ele. Louvado seja Deus, então nem se compare às coisas que você deseja, porque a sua alma e a minha vale muito mais, entende? Então não é porque o Senhor não está te dando no momento que ele não se importa com você, não é. É porque o Senhor está mais interessado de que nós nos aproximemos dele, adoremos a ele, independente de tudo, do que dar o que a gente quer. Porque para dar
o que a gente quer, a Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ele dá a hora que ele quiser. Louvado seja Deus. Outra lição que aprendemos aqui, louvado seja Deus, é que o Senhor, os pensamentos nossos são diferentes do Senhor. A maneira dele agir também é muito diferente da nossa. Os discípulos achavam que ia morrer. E o Senhor, na verdade, só estava permitindo que eles fossem provados. Os discípulos achavam que o Senhor não se importava com eles. E, na realidade, o Senhor se importava tanto com eles que estava ali no mesmo barco que eles. O Senhor está no barco da sua vida, da minha vida. Porque se não tivesse, sabe de uma coisa? Se o Senhor não nos ajudasse, se não fosse Ele conosco, Davi, ele disse assim, se não fosse o Senhor conosco, os inimigos já teriam nos engolido vivo. E uma coisa eu te falo, se não fosse o Senhor conosco, louvado seja Deus, sabe o que é que aconteceria? O planeta Terra já tinha explodido o universo via lácteo, que tiver os outros planetas, não existiria mais nada. Sabe o que é nada? Mas o Senhor é tão misericordioso que, embora o mundo está sendo dizimado como está, o número de almas, mas ainda assim o Senhor sustenta a muitos de nós. Louvado seja Deus. Número 4. Daqui a pouco eu quero ouvir uma irmã que me pediu aqui para falar em vídeo. Louvado seja Deus. Eu não sei quem é a irmã. Eu vou te dar uma oportunidade daqui a pouco. Louvado seja Deus. É só me dar um sinal. Já estou terminando. Glória a Deus, que eu vi agora há pouco. Louvado seja Deus. Então, mais uma lição que aprendemos. Louvado seja Deus. É entender que, independente do que aconteça na vida, o mais viável para nós e que é a expressa vontade de Deus é que venhamos a confiar nele. A confiar nele. E o que é confiar nele? É estar sinceramente apegado a ele com todo o vigor, com toda a força, alma, entendimento e glorificar ele em tudo e dizer amém, Senhor, seja feita a tua vontade em tudo, o Senhor fez assim, glória a Deus, o Senhor fez assim, glória a Deus, Senhor, isso me dói, nem isso não era o que eu queria, não era dessa forma, eu te pedi tanto de outro jeito, mas o Senhor seja glorificado, porque ainda que eu não entenda, ainda que eu sofra, mas eu sei que o Senhor é Criador e o Senhor sabe o que está fazendo. O que é que ele disse na palavra dele? Louvado seja Deus. Ele disse, o que eu faço hoje, vocês não entendem, mas vão entender depois. E se não entendemos mesmo, aí está a nossa vida pautada em Deuteronômio 29, que tem coisas que são mistério de Deus. E que cabe somente a ele não quer nos mostrar, ele não quer nos revelar, ele não quer falar conosco, e amém, glória a Deus, louvado seja Deus, e a criatura fica calada mesmo. Louvado seja Deus. E mais uma coisa, entender que o Senhor nos disciplina, que o Senhor nos corrige, que o Senhor nos açoita, a Bíblia diz, Atos 17:11, que ele corrige o que ama, açoita aquele que ele recebe por filho. E o que é isso, corrigir e disciplinar? Ora, é colocar o ser humano no eixo. Para quê? Para ter a salvação. Caminho estreito, que não é fácil. Não é de toda maneira, não é de todo jeito. Que é qualquer um que assim, o céu é de todos e é para todos e vai tudo assim no bolo como batata na feira, não. A Bíblia diz que há 2 caminhos, o estreito e o largo. O largo é segundo as concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida, o coração desenfreado, deliberado, faz o que quer, a hora que quer, faz com o corpo o que quer, onde quer, vai onde quer, do jeito que quer, tá nem aí, vive a vida como quer. E o caminho estreito não. O Senhor é amor, mas é fogo consumidor. Ele diz assim, santificai-vos, corpo, alma e espírito, ou seja, separai-vos para mim. Porque vocês verão a diferença dos que me servem e daqueles que não me servem. Dos que me agradam e daqueles que não me agradam. Então, o Senhor não faz acepção de pessoas, mas são as nossas obras, as nossas condutas. É assim. Então, vamos nos reavaliar. E, por último, eu quero dizer que, louvado seja Deus, assim como os discípulos, eles saíram, louvado seja Deus,
de uma margem, chegou na outra, ainda que foi para passar pelo episódio do gadareno endemoniado, louvado seja Deus, mas aqui o que eu quero dizer é, eles saíram de uma margem para outra. E o que é que eu aprendo com isso para nós? É que o Senhor, aonde Ele determinou o ponto que é para eu e você chegar, nós iremos chegar. Louvado seja Deus. O ponto que Deus determinou que é para você e eu chegar, nós vamos chegar. E se até lá precisar, louvado seja o nome do Senhor, precisar de passarmos por lutas, Ele vai nos fortalecer. Se ainda precisarmos de, louvado seja Deus, se Ele ainda achar que precisaremos ser provados, Ele vai permitir. Mas, uma coisa eu lhe falo, aonde Ele determinou que é para mim e você chegar, você e eu vamos chegar. Em nome do Senhor Jesus. Basta se apegar a Ele e continuar na dependência dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tinha uma irmã que queria falar. Quem era a irmã? Era você que eu estou lhe vendo aqui de blusa branca? Louvado seja Deus. A irmã que queria falar, eu não sei quem era que deu o sinal aqui de vídeo para querer falar. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Eu ainda vou fazer lives, irmãos, onde as irmãs tenham participação. Às vezes tem uma palavra para falar, um louvor, mas é assim mesmo, é porque louvado seja Deus. A palavra, quando o Senhor me dá, eu fico muito concentrada e não tenho aquele costume de interromper para que outro fale. Mas ainda vou fazer lives onde eu vou convidar vocês para deixar um versículo, para trazer um testemunho, para falar. Louvado seja Deus, porque é muito bom interagir uns com os outros. Louvado seja Deus. Oreis por mim, que o Senhor vos abençoe. Agradeço terem ouvido esta live, compartilhem. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que o Senhor me deu hoje. E vos peço, se inscrevam no meu canal, que lá eu trago a palavra de Deus e louvores. Louvado seja Deus. Há muitos anos, louvado seja Deus. O Senhor me deu louvores e a pregação da palavra de Deus. Então se inscrevam no meu canal, que é Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Deus te abençoe, que o Senhor lhe fortaleça. Louvado seja Deus. Oreis por mim, por minha casa, meu marido, minha mãe, meus irmãos. Nós somos necessitados de oração. Louvado seja Deus. Que Deus os abençoe. Abençoe a irmã Midian. Sim, irmã Midian. Amanhã, em nome do Senhor Jesus. Na sua live, louvado seja Deus. É uma palavra de 10 minutos. Glória a Deus. Vou procurar trazer, viu? Uma palavra bem reduzida e bem assim, vamos dizer, vamos dizer assim, louvado seja Deus, efetiva, louvado seja Deus, rápida. Glória a Deus, que Deus lhe abençoe, ao Senhor de Deus lhe abençoe, e que o Senhor abençoe todos os irmãos, louvado seja Deus. Aqui tem o nome Tapuias, é seu nome mesmo assim, Santama, Deus os abençoe, louvado seja Deus. Cíntia, Florencio, Alcione, glória a Deus. Maria das Graças, Deus abençoe. Cíntia, glória a Deus. Lisete, Deus la bendiga, minha irmã. Glória a Deus. Não sei hablar muito tu idioma, mas pero hablo. Glória a Deus. Acho que dá para entender. Louvado seja Deus. Aqui, glória a Deus. Deus abençoe a todos. A irmã Nadir, louvado seja Deus. E a todos que estão assistindo. Glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe. Compartilhe essa live. Assistam meus vídeos. Às vezes os meus vídeos, as pregações são compridas, mas é porque o Senhor ministra mesmo ao meu coração. Quem for assistir, é interessante não fazer atalho, mas assistir até o final, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com a sua vida. Não é que eu estou atrás de minutos assistidos, não, é bom. Mas é porque as mensagens que o Senhor tem me dado
verdadeiramente fala aos nossos corações. Então, quando tiverem um tempo, assiste um pouquinho, depois assiste mais um pouquinho. Eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Jandira, Francisca Aquino e a todos. Norma, louvado seja Deus. Thelma, missionária Thelma Leão, Deus lhe abençoe. Alcione, eu me alegro demais quando você assiste a live, viu? Louvado seja Deus, Deus te abençoe. Maria Gonçalves, louvado seja Deus. E os demais, a todos, me perdoe se eu não falei o nome de todos, estou observando aqui. Louvado seja Deus, que o Senhor abençoe a todos. Orem por mim, preciso de oração, sou a que mais preciso. Às vezes o Senhor me prova e eu passo muitas madrugadas acordada, orando, para o Senhor me dar uma palavra assim. Glória a Deus, não é fácil. Louvado seja Deus, é o Senhor que me dá esses sermões. Louvado seja Deus, eu glorifico a Ele por este ministério que Ele me deu. Glória a Deus. E assim eu faço com muito amor essas lives, porque o desejo do meu coração é que cada um receba a sua bênção, seja edificado, consolado, consolada, abençoado, sua família, sua casa, que o Senhor vos abençoe, sinceramente. Eu desejo a bênção de Deus para todos. Deus os abençoe. Amém. Graças a Deus.